Olá, voltei para falar hoje sobre mais um autor ganhador do Prêmio Nobel, mas dessa vez um autor latino-americano, um peruano. E essa foi a minha primeira obra dele, eu estou falando do Mário Vargas Llosa com Travessuras da Menina Má. O Travessuras da Menina Má é um livro que vai contar uma história que se desenrola por um período de quase 5 décadas, se eu não me engano, e ele vai ser ambientado também em vários países do mundo. Mas a trama dele é relativamente simples. O nosso narrador aqui é o próprio protagonista da história, que é chamado de Ricardo, ou Ricardito, e aqui a gente vai conhecer o curioso e estranho caso dele de amor com a menina que ele conheceu ainda na adolescência. As duas personagens principais aqui do livro vão se conhecer ali por volta dos seus 15 anos. Eles são membros da classe média alta peruana, e a partir do momento que eles se encontram, vai surgir a centelha do que seria um sentimento indefinido entre os dois. O Ricardo ele é nascido e criado nesse bairro de Miraflores, e ele tem um sonho muito simples na vida, que é o de sair do país dele e morar em Paris, na França. E sendo bem objetivo, essa seria a única e maior meta dele na vida, independente de que forma aquilo pudesse acontecer. Então ele vive para alcançar isso. Já a Lily, que é a menina por que ele se apaixona, ela vai morar no mesmo bairro que ele depois de um certo período, e ela está sempre envolta em um quê de mistério e de dúvida, porque ela é estrangeira, ou pelo menos ela se diz ser estrangeira, então ela carrega outra cultura, ela tem um sotaque, e uma maneira e uma forma de encarar a vida que é diferente daquelas pessoas dali, e isso chama muito a atenção dos meninos daquele bairro, e principalmente do Ricardo. Mas logo de cara a gente já percebe que essa via de afeto ela flui mais no sentido do Ricardo em direção a Lily. Pelo lado dela, isso também existe, mas muito a conta-gotas, muito dosado e muito minimizado. Eles acabam se envolvendo naquele período, mas os mesmos mistérios que fazem a Lily ter toda aquela aura que ela possui também acabam por separar os dois ainda jovens, e a história assim segue adiante. Anos depois, a história dá um salto de tempo e a gente vai encontrar um Ricardo quase que completamente realizado, pelo menos em termos profissionais. Ele já mora em Paris, né? Ele tem um emprego bem razoável de intérprete e tradutor, e ele leva uma rotina que era aparentemente o que ele tanto desejava desde a infância. Os acontecimentos políticos de âmbito mundial, e mais especificamente a política peruana, são uma constante aqui no livro. O próprio Vargas Llosa era uma pessoa muito politizada, ele chegou a ser candidato à presidência no país dele, mas acabou não ganhando. Enfim, são acontecimentos políticos como esse que fazem com que os dois se reencontrem na França e reatem os vínculos que eles tinham quase que imediatamente. Dessa forma, os dois acabam reatando o relacionamento que eles tinham, assim como antes, mas a Lily ela chega na França como uma espécie de recrutada pelo movimento revolucionário do Peru. E nessa condição ela tem que passar por uma espécie de treinamento de guerrilha que acontece em Cuba. Então é aí que surge um novo rompimento, uma nova separação entre os dois. Mas alguns anos se passam na história, a Lily volta para Paris, mas dessa vez ela volta diferente, ela volta casada, ela volta com outro nome e eu diria até que com um novo semblante, uma nova imagem também, mas carregando dentro dela a essência da menina que ela sempre foi. Carregando a essência da menina má que ela sempre foi. Ela passa então a manter um caso extraconjugal com o Ricardo, que continua perdidamente apaixonado por ela, mas ela sempre com aquele amor, com aquele sentimento em banho-maria, meio impessoal, meio insosso, e ele 100% entregue e dedicado àquela relação. Mas eis que acontece algo envolvendo a Lily, que a essa altura nem Lily se chama mais, ela vai mudando de nome à medida que os capítulos vão avançando, mas eu vou continuar com Lily para não ficar muito confuso. Mas o fato é que ela acaba fugindo de Paris, ela some completamente da vida do Ricardo e mais uma vez ele se vê abandonado por aquela mulher a quem ele tanto ama ou acredita que ama. A partir daí os capítulos vão ser intercalados em períodos diferentes da vida dos dois e até mesmo em locais e países diferentes, mas sempre carregando o mesmo padrão e a mesma estrutura. Eles se reencontram em situações bem inusitadas e inesperadas, aquela fagulha reacende. O Ricardo chega até a resistir em alguns momentos, mas ele acaba sempre se entregando e sempre se desarmando diante daquela mulher. Tamanho é o poder e a influência que ela tem sobre ele. Eu confesso que esses capítulos eles são claramente repetitivos e até bem previsíveis. Eu inclusive entendo aquelas pessoas que não simpatizam com a história por conta disso, mas para mim a graça da história, o peso da obra como um todo, ela tá nas entrelinhas. É entre um reencontro e outro dos dois que a gente vai conhecendo as histórias paralelas que acontecem concomitante a esses encontros. É ali que a gente vai ser apresentado aos personagens secundários, as pessoas que são completamente independentes daquilo que está acontecendo, mas que são brilhantemente construídas pelo Vargas Llosa, são desenhadas por ele, são colocadas por ele ali dentro e que dão até uma sustentação e um valor maior para a história. Em alguns momentos da narrativa eu cheguei a sentir que muitos deles chegaram a ser subutilizados na história porque eles são tão interessantes, são tão bem descritos pelo autor que eles chegam a encobrir e a roubar a cena do casal principal, do casal protagonista.
mas a intenção do autor não era essa, então a gente tem só um esboço deles, ou a introdução deles na história e fica apenas nisso. A menina Mac do livro, ela tem um caráter extremamente duvidoso, ela é de fato má, ela faz coisas com o Ricardo e com outros personagens que de fato te incomodam, né, te causam uma estranheza, mas ao mesmo tempo você não deixa de sentir uma empatia por ela. Eu, pelo menos, não antipatizei com ela em momento algum, muito embora eu repudie tudo que ela fez dentro do livro. Mas no final do livro, depois que a gente conhece toda a trajetória dela, a gente compreende o porquê dela ser assim. Mesmo que isso não justifique as ações que ela toma, mas a gente consegue ter uma perfeita noção do porquê que ela age e da forma como ela age. Eu acho que muito mais do que a busca pela felicidade, né, traçar e se empenhar em atingir o seu objetivo de vida, esse é um livro que vai tratar muito sobre o que seria o amor e quais os limites do que seria aceitável para a gente justificar e entender as ações das pessoas em nome desse sentimento. Será que vale a pena a gente abrir mão dos nossos planos e dos nossos desejos por conta de alguém? Estar e se colocar numa posição de vulnerabilidade e submissão são conceitos que cabem dentro dessa categoria? Até que ponto é saudável a gente exigir ou ser permissivo demais para não perder a companhia de outra pessoa? Esse livro e principalmente esses questionamentos me lembraram muito um documentário brasileiro chamado Amor. Mas é amor com interrogação no final, então é tipo, amor é uma pergunta, né? Favor não confundir com aquele filme francês de dois velhinhos, que é super bonito, mas é bem triste. Enfim, esse documentário ele vai ser uma compilação de vários relatos, né, histórias reais, que são contadas e encenadas por atores brasileiros, atores bem conhecidos do grande público, e que ele vai propor uma série de reflexões acerca do que seria as fronteiras do que a gente já se habituou em chamar de amor. Então, assim, ele vai colocar mais interrogações do que te dar respostas, de fato. E ele, inclusive, vai fazer você repensar algumas coisas que você já cometeu ou algumas coisas que você já passou em nome do que a gente chamaria de amor. No final das contas, esse foi um livro que me agradou bastante, né? Apesar dessas repetições serem um pouco incômodas. Mas, de fato, isso não foi algo que me atrapalhou muito, né? Não repercutiu negativamente no meu processo de leitura. Então fica aí a dica de Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo, a gente pode conversar um pouco mais por lá. Deixa algum comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.